Bom, estou aqui com meu cabelo lavado a 30 graus. Então eu passo aí por todo o cabelo, você vai de baixo, assim. O pulo do gato aqui é só você fazer essa viradinha e aqui você vai fazer de frente. Eu vou batendo até secar minhas pontas. Qualquer óleo que você tiver, qualquer reparador aqui na frente, pode ser tinta. Eu geralmente coloco... Oi, bem-vindo ao canal, aqui no nosso cantinho. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu faço pra ficar com a raiz baixinha quando ela está crescida, sem utilizar chapinha no meu cabelo crespo. Bom, gente, é muito difícil chegar perto ali dos 2 meses, eu faço retoque a cada 2 meses, o cabelo ele já vai ficando alto. E já faz mais ou menos uns 2 meses que eu parei de fazer chapinha no meu cabelo. Eu fazia chapinha quase todas as vezes que eu lavava, mesmo após a progressiva, e eu percebi que meu cabelo estava quebrando muito quando eu utilizava a chapinha. Não é segredo pra ninguém que a chapinha estraga o cabelo, mas só quem é crespa vai entender o cabelo que não fica liso, né, gente? Só fica liso ali nas primeiras semanas da progressiva, depois você precisa fazer alguma coisa pra lidar ali com a raiz crescida. Uma vez que você não pode fazer a progressiva antes de 2 meses, porque senão vai danificar o seu cabelo com excesso de química e você pode ter um corte químico. Então, eu comecei a criar algumas técnicas pra não passar chapinha. E eu continuo utilizando fonte de calor. Então, no meu caso, eu optei por passar o secador. Eu acredito que agride menos o cabelo do que a chapinha, porque o secador ele não vai estar 100% em contato com os fios do meu cabelo, ele vai estar um pouco distante. A chapinha não, a chapinha é por mecha. E já o secador, eu separo em algumas partes, então não é todo o meu cabelo que tem contato com o secador. É claro, tem por conta do calor ali em excesso, mas não vai ter diretamente nos fios. E eu tenho visto muita diferença na forma que eu estou fazendo agora com relação à quebra do meu cabelo. Porque antes eu também passava o secador e quebrava do mesmo jeito. Mas aí com o tempo você vai ficando prático nas coisas, então tudo é com o tempo, você vai ficando bom. Não desista de primeira, por favor. Espera aí o tempo para você se aperfeiçoar. Só então, depois de um tempo, você pode dizer se sabe fazer aquilo ou não. E aí depois do tempo eu percebi que eu consegui lidar com o meu cabelo sem a chapinha, que eu era refém, dependente da chapinha, e agora eu consigo ter algumas técnicas para poder deixar minha raiz baixa, mesmo quando a minha raiz já está aparecendo, já está crescida. Claro, não é perfeito, não fica a melhor maravilha do mundo, mas é a forma que eu lido e me sinto bem assim. Então, antes de irmos para o vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e de comentar para que o nosso cantinho cresça e eu possa trazer mais vídeos como esse aqui para vocês. Bora lá pro vídeo? Bom, estou aqui com meu cabelo lavado, aí sempre antes de passar o secador, eu passo pré-shampoo, que eu uso é o Liso Demais da Salon Line. Ele aguenta até 230 graus, então eu passo aí por todo o cabelo e depois uso o secador para secar. Então, eu procuro passar bastante, assim, nas pontas, na parte onde o secador, ele vai ter mais contato. Para desembaraçar nessa fase que a raiz tá bem cacheada, sempre é bom começar de baixo para cima. Então, você vai de baixo, assim, pegando, segurando o cabelo mesmo, para não ter tanto impacto, porque senão o cabelo quebra. E depois você vai descendo e segura o cabelo embaixo novamente. Então, eu desci até aqui, aí pra terminar de desembaraçar, eu seguro meu cabelo pra não quebrar. Como eu hidratei, meu cabelo tá bem hidratado, então ele tá totalmente desembaraçado. Esse protetor térmico, ele também é desfrizante, ele ajuda a desembaraçar o cabelo. Então, mesma coisa do outro lado. Lembrando que é preciso muito cuidado que nessa fase de raiz crescida, o cabelo tende a quebrar muito por conta das duas texturas. Só reforçando, né, gente, porque é chatinho ter o cabelo quebrado, porque aí depois você vai fazer o retoque da raiz, tá tirando os cabelinhos do pente. Eu sempre gosto de limpar assim pra saber o quanto tá caindo, o quanto tá quebrando, pra ter um parâmetro. E aí depois você faz o retoque da raiz e o cabelo tende a quebrar mais um pouquinho por conta da chapinha, em alta temperatura e tudo mais. E aí, pra não usar a chapinha, você vai precisar usar a escova.
E eu vou ensinar aqui como fazer para o cabelo não quebrar tanto e que você também tenha um bom resultado. Então, você vai pegar uma escova e separar o seu cabelo no meio. Prende um lado. E aí, a ideia aqui não é você fazer uma escova detalhada no cabelo. Você vai fazer a escova em 3 partes. Então, o que que eu faço? Eu primeiro solto a parte de baixo do meu cabelo, assim. Depois eu solto essa parte e depois a frente. Na verdade, em 4, porque a frente eu divido em duas partes, porque é a parte que fica mais exposta. A parte de trás não fica tão exposta, então eu não divido em mais vezes. E aí, eu pego o secador, coloco o bico dele nessa direção, ó. Que aí fica mais fácil de você passar, virado assim. Eu tô ensinando para pessoas que vão fazer isso sozinho, porque eu sei que nem todo mundo tem facilidade de secar o cabelo. E aí, nessa primeira etapa, eu uso a temperatura mais quente do meu secador. Meu secador é um secador profissional, então ele esquenta bastante. Que aí ele ajuda a dar essa baixada na raiz. Então, como eu faço, gente? Eu pego a escova e viro a escova pra fora. Ela pega o cabelo, porque o cabelo tá molhado. E depois eu venho com o secador e faço esse movimento um pouco distante, né? Pra não queimar você. E isso, depois eu pego a escova e faço o mesmo movimento. Então, qual é a chave do sucesso aqui, pra não quebrar seu cabelo? Você não vai fazer força. Quando nós secamos o cabelo, a tendência é fazer força. E aí, o que acontece? Quanto mais força, mais o seu cabelo ele vai quebrar. O pulo do gato aqui é só você fazer essa viradinha sem fazer força, tá vendo? Fez a viradinha, segurou, só estica um pouquinho pro seu cabelo alisar, ó. Meu cabelo, ele tá assim. E aí, eu vou colocar na temperatura maior. Aí, quando você vê que a escova já tá saindo, ó, não tá prendendo, é que seu cabelo tá seco, tá? E aí, outra coisa, a segunda dica, é você não descer, gente. Então, você não vai descer com a escova, porque senão seu cabelo vai quebrar. Então, você só vai fazer esse movimento, secou. Aí, depois, secou. Aí, quando você vê que a escova não tá grudando mais assim, é porque ele já tá seco e liso. Por que eu divido no meio? Porque fica mais fácil de fazer atrás do cabelo, né? Porque não tem como ver certinho o que tá acontecendo. Fez isso, deixa as pontas como estão, molhadas, tá vendo? Minhas pontas continuam molhadas. Aí você vai pro próximo passo aqui, que é o meio do cabelo. Aí eu divido certinho pra não enroscar. De primeira, se você está fazendo isso a primeira vez, vai enroscar, vai dar ruim, mas depois com o tempo você vai pegando o jeito. Eu lembro que eu falava que eu não sabia escovar meu cabelo? Aí agora eu sei. Então, nessa segunda etapa você vai começar aqui assim, entendeu? Sem puxar. Então... Depois que você faz isso, aí você vem pra essa parte de cima assim. Então, você vai virar a mão, ó, pra baixo. E aqui você vai fazer de frente. Então, vocês conseguem ver pontas molhadas e raiz secas. Aí, agora eu divido a frente em 2 partes, porque a frente é onde eu quero que fique mais baixo. E a frente é simples, você só vai pegar e virar. Aqui em cima é a mesma coisa, né? Eu tenho bastante cabelo na testa, aí eu venho com a escova de frente assim, pra pegar esses cabelinhos pequenos que a chapinha pegaria. Lembrando, gente, que essa técnica não vai se aplicar a todos os tipos de cabelo, tá? Tem cabelo que precisa realmente passar chapinha. O meu cabelo, ele é um cabelo crespo, mas é um cabelo fino. Então, o meu cabelo, ele alisa muito bem com a escova. Claro que com a chapinha ficaria super baixo, ó. Se vocês puderem ver, fica um pouquinho alto. Mas também nessa fase, você ou lida
com o cabelo todo quebrado para fazer o retoque por conta da chapinha, ou você seja mais flexível com a questão do perfeccionismo. Para mim super funciona ficar assim. Eu tenho feito penteado quando eu vejo que meu cabelo tá muito alto. O dia que eu seco, ele costuma ficar mais alto. Aí quando eu coloco a touca de cetim no outro dia, meu cabelo tá baixo, parece que eu fiz chapinha. Então a touca de cetim, eu vou falar isso mais pra frente, é uma ótima aliada nesses momentos. Aqui, desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, por isso que eu não vou falar nada, só vou bater aqui o secador. Gente, já sequei aqui a raiz com a escova, agora é a parte mais importante. Porque eu não desço com a escova nas minhas pontas. Primeiro, porque vai quebrar meu cabelo por conta do impacto que tem em descer. Segundo, porque eu acabei de sair do projeto, eu ainda tô na verdade, mas eu gravei pra vocês só 5 semanas, encorpa fios. Então, se eu quero encorpar meus fios, quanto mais quebrar e quanto mais fonte de calor for nos meus fios, menos ele vai ser encorpado. Por isso que eu parei de passar chapinha. Esse foi um dos motivos, uma vez que minhas pontas já são lisas. Quando eu bato o secador, ela fica mais lisa, né? Por conta da progressiva que tem nelas. E aí agora fica mais ou menos assim, ó. A raiz fica lisa e as pontas molhadas. Eu venho na parte morna do secador, não mais na parte quente. Coloco aqui e aí eu vou batendo até secar minhas pontas. Depois que secar, eu continuo aqui explicando pra vocês o que mais eu faço nesse processo de raiz crescida. Ó, eu coloco no 2. Também eu costumo bater o secador uns 15 centímetros aí das minhas pontas. Não costumo chegar tão perto porque vai agredir menos também. Outra coisa também que eu gosto de fazer é não ficar só em uma parte do cabelo. Porque você sabe que quanto mais o calor do secador ele tiver numa parte do cabelo, mais quente aquela parte vai ficar. Então você vai mexendo o braço assim, ó, como eu tô fazendo, em várias partes do cabelo ao mesmo tempo que ele vai secar do mesmo jeito. Bom, gente, terminei de secar aqui, aí agora eu venho com óleo, então qualquer óleo que você tiver, qualquer reparador de ponta, você pode passar pra deixar as pontas ainda mais hidratadas. Então, por exemplo, se eu fosse deixar só assim, pra mim, na minha percepção, meu cabelo tá alto, ó. Vou soltar, tá vendo? Não sei se dá pra perceber. Ele volta, ó. Ele tá alto. Eu gosto do cabelo bem mais assim, né? Mais ou menos assim. Mas ele tá altinho, no meio tá cacheado. E se suar, gente, acabou tudo, né? Meu cabelo fica cacheado. Então, pra ir pra academia, ele incha se eu corro, se eu soo muito. A peça-chave desse nosso processo é colocar a touquinha de cetim. Vou colocar a touca de cetim e aí perto de sair eu tiro a touca de cetim. Ela vai dar uma maciez diferente pro cabelo, vai deixar o cabelo mais sedoso, isso eu comprovo porque meu cabelo fica diferente e vai ajudar também a abaixar um pouco mais a raiz do meu cabelo. Hoje eu tô percebendo que ficou um pouco mais baixo do que fica geralmente nessa questão de estar com a raiz crescida, mas geralmente quando não fica, eu costumo fazer um penteado pra sair. Então, qual é o penteado, né? Fica de dica aí pra vocês. Eu pego 2 grampos, né? E aí, o que eu faço? Eu solto um pouquinho de cabelo aqui na frente, tá vendo? E pego essa outra parte, que eu sei que é a parte mais alta, e prendo com grampo. É super fácil, né, gente? Aí eu prendo assim, depois prendo do outro lado também.
fazendo de qualquer jeito porque eu vou soltar pra colocar a touca de cetim. Só pra mostrar pra vocês, porque possa ser que eu não faço penteado hoje, que eu tô sentindo meu cabelo mais lisinho. Então, o cabelo também varia do dia, da hidratação que você fez, tudo mais. Aí, ou você pode ficar assim, né? Que aí já aprendeu. É que aqui ficou meio estranho, mas é praticamente isso. Eu prendo ele assim no meio, aí ele vai ficar bem bonitinho. Ou eu coloco assim pra não atrapalhar também, né? Olha como fica bonitinho. Fica um penteado bem fofinho até, ó. Pelo menos eu gosto, né? O gosto é muito relevante. E eu estou aqui aceitando o gosto de vocês, se vocês não gostarem. Aí eu deixo assim, aí disfarça bastante a raiz crescida. Mas como eu vou colocar a touca de cetim, vou soltar aqui e vou deixar por um tempo, depois eu volto aqui pra falar com vocês, pra mostrar como ficou o resultado. Não tem segredo, gente, pra colocar a touca de cetim. Eu geralmente coloco normalmente, aí tem um fiozinho aqui. Pra colocar, você tem que colocar um pouco acima, tá? Porque senão fica aquela marca aqui na testa que demora muito tempo pra sair. E aí eu coloco pra trás, pego meu cabelo, tá vendo? E coloco dentro da touca. Pronto. Só arrumar aqui. E é isso. Fico aqui, geralmente eu durmo com ela. E sempre quando eu durmo com a touca de cetim, meu cabelo amanhece muito baixo. É como se eu tivesse passado chapinha. Mas eu lavei hoje, vou sair hoje. Então daqui a um tempo eu tiro a touca e venho mostrar pra vocês o resultado. Bom, gente, já se passaram 1 hora que eu estou com essa touca de cetim. Vamos tirar. Depois que eu tiro a touca de cetim, eu passo um pouquinho de óleo. E olha o que acontece. Sempre, às vezes, meu cabelo fica meio ondulado. Dependendo do jeito que eu coloquei. Eu não me atentei a isso e aqui a frente ficou ondulada, gente. Geralmente as pontas também ficam. Aí dessa vez ficaram mais pra fora. E é isso. Aí esse é o cabelo que fica com a raiz crescida. Fica mais baixo. Amanhã, quando eu acordar com a touca de cetim, ele vai estar mais assim, mais baixo ainda. Mais 1 hora que eu fiquei, o cabelo já ficou bom, ó. Fica com um aspecto bonito, macio. Geralmente eu gosto de jogar meu cabelo assim pro lado. Ultimamente eu não tô fazendo muito isso. Porque o cabelo já tá alto, né, gente? Aí eu jogo pro lado, ele fica como? Mais alto ainda. Dá a impressão de que o cabelo, ele tá mais baixo, né? O que vocês acharam? O que vocês fazem aí com a raiz crescida de vocês? Deixa a dica aqui para as meninas crespas que sofrem com isso. Não é um sofrimento, né, gente? Faz parte do processo. Uma vez que a gente alisa o nosso cabelo, não vai ser 100% perfeito, né? Tem suas consequências também. Eu acho que qual guerra você quer lutar? Essa é a decisão que você vai tomar quando você decidir alisar o seu cabelo, tirar os cachos, ou quando você decide ficar com os cachos. Antes de eu fazer a transição capilar, eu também sofria do mesmo jeito para lidar com o meu cabelo. Quando eu não queria ele alto, ele ficava alto. Quando eu queria ele baixo, ele ficava alto. Depende de como você vai se sentir bem, tudo é questão de identificação. Mas depois desse vídeo aqui já teremos o retoque da progressiva, tá? Esse é o vídeo pré-progressiva. Então, eu tô, tipo, nos finalmente aí pra fazer o retoque, não vejo a hora, porque todo mundo sabe que as primeiras semanas da progressiva é maravilhosa pra quem é alisada, né? Mas, como eu disse, tudo na vida é um processo, né? Assim como as estações do ano, assim como as etapas do cabelo, que ele nasce, morre, cresce. Tudo na vida é assim, nós precisamos fluir em cada processo, ter contentamento em cada processo. Eu estava fazendo desafio em Corpo a Fios e eu percebi que na 4ª semana, a cada lavagem eu reclamava do meu cabelo alto. Só que na verdade eu tenho que agradecer, gente, eu tenho cabelo, graças a Deus, eu passei por uma queda capilar absurda, que eu só queria ter cabelo, nem me importava se estava alto ou se estava baixo, eu só queria que meu cabelo parasse de cair. Então nós precisamos ser gratos a Deus pelo momento que nós estamos e orar para aquilo que nós desejamos, não com reclamação, mas deixando nas mãos de Deus, que Ele sabe o melhor para nós. Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, até o próximo, tchau, tchau!